Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saudações todas e todos. E fico muito feliz de informar que a partir dessa noite de hoje nós estamos começando o nosso sagrado mês de Ramadã, né? É um mês muito abençoado, muito iluminado, e é um mês que nos foi prescrito o jejum por Deus no Alcorão. Então, nesse vídeo, o que eu busco é falar um pouco sobre o jejum, aspectos mais técnicos. Tem questões espirituais do jejum também, mas nesse vídeo eu vou focar mais nos aspectos técnicos. Inshallah, Deus quiser, em outros momentos, em outras oportunidades, a gente pode falar sobre os aspectos espirituais. Bom, o jejum, o primeiro ponto importante a respeito do jejum é a intenção. A intenção para o jejum ela tem que ser muito específica, porque pessoas podem fazer jejuns para qualquer coisa, né? Tem pessoas que fazem jejum para emagrecer, tem pessoas que fazem jejum, para desintoxicar o corpo, tem essa moda agora do jejum intermitente, etc. Então, o jejum do mês de Ramadã ele tem que ter uma intenção muito específica. Nós temos que intencionar jejuar para cumprir os desígnios divinos, pelo prazer de Allah, pelo prazer de Deus. Se eu intenciono o jejum por qualquer outra coisa, o meu jejum ele não é válido. Eu posso acabar emagrecendo durante o jejum? Pode, claro, você pode acabar emagrecendo, você pode fortalecer seu sistema imunológico. Tem várias coisas colaterais que podem vir do jejum, mas você não pode intencionar elas. Você tem que intencionar especificamente jejuar para cumprir os desígnios divinos pelo prazer de Deus. Tem pessoas, inclusive, que engordam com o jejum do Ramadã, porque nos horários que se pode comer, elas comem em quantidade calórica maior do que elas comiam no dia a dia, né? Então, o primeiro ponto é a intenção. Como é que funciona? Quando o Ramadã começa, a partir da noite de hoje, a gente tem duas opções. Eu gosto de fazer as duas. Uma é você intencionar jejuar os 30 dias do mês de uma vez só. Quando você intenciona jejuar os 30 dias do mês, você fica coberto para o mês inteiro. Se você por acaso esquecer de intencionar jejuar em um dia específico, sua intenção para os 30 dias ela já está colocada. Mas o melhor também é, além de intencionar jejuar os 30 dias, antes de começar cada jejum, é importante, é interessante colocar a intenção para completar esse dia específico de jejum. Você pode fazer essa intenção até o meio-dia. Então, por exemplo, amanhã é o primeiro dia do jejum. Eu acordei, iniciei o jejum, só que eu esqueci de intencionar. Eu tenho até meio-dia ainda para fazer essa intenção. E aí ela continua válida. Mas repetindo, uma vez que a gente intenciona os 30 dias, a gente está mais coberto, mais seguro, né? Então o primeiro ponto é esse. Eu intenciono fazer o jejum desse dia sagrado mês de Ramadã pelo prazer de Allah, ou para cumprir o desígnio de Allah, a vontade de Deus. Então o primeiro ponto é a questão da intenção, né? Bom, quem é que deve fazer o jejum? Qualquer crente adulto que tenha plena faculdade sobre sua mente, né? Então, pessoas com capacidade de discernir o certo e o errado, adultos, que já passaram da puberdade. Crianças podem fazer, mas até o meio-dia, né? É um costume, não é obrigatório, elas podem fazer até o meio-dia. Então, um adulto que tenha saúde, que seja são, né? Em termos de saúde, e seja responsável por seus atos, né? Tenha capacidade cognitiva normal. Quem é que está liberado do jejum, né? Como eu falei, crianças, pessoas que não têm a razão, não têm pleno domínio das suas faculdades mentais, mulheres grávidas, a depender do período da gravidez, né? Se eu não me engano, mulheres estão amamentando também. E as mulheres que estão menstruadas não podem jejuar. O que elas fazem é, quando a menstruação passa, elas repõem os dias que elas não tinham jejuado. Então, por exemplo, digamos que a mulher entra no ciclo dela durante o meio do mês de Ramadã. Então, esses dias que ela fica no ciclo dela, ela não jejua, e quando o mês acabar, ela tem até o Ramadã do outro ano para repor esses dias de jejum. Pessoas também com doenças crônicas, eu vou falar disso com mais detalhe mais adiante. Pessoas com doenças crônicas que precisam tomar medicação no horário específico, né? Vou falar um pouco disso mais adiante. Bom, como é que se faz o jejum? O que é o jejum, né? Porque existem milhares de tipos de jejum que as pessoas fazem. Então, o jejum do mês do Ramadã ele é um jejum muito específico.
com regras muito específicas. A abstenção da alimentação, todo tipo de alimentação, de bebida, inclusive água, é um ponto que as pessoas se pegam muito, é a questão da água. Sim, a água também é proibida. Proibição de alimentos, bebidas e de relações sexuais durante o início do Salat al-Fajr, que é um horário em que o sol está começando a jogar seus raios no horizonte. Eu vou explicar como é que verifica o horário certinho, até a hora que o sol termina de se pôr, que é o horário do Salat al-Maghrib, né, da oração do pôr do sol. Então, durante todo esse período nós não podemos comer, nem beber, nem ter relações sexuais. Para quem fuma, não pode fumar. Em resumo, a gente não pode inalar nada que desça pela nossa garganta, nada que entre pelos nossos canais nasal e bucal e que passe pela nossa garganta. Então, por isso também o cigarro, etc, né? Então, o jejum é a abstenção de tudo isso nesse horário que eu falei, mais ou menos da hora que o Salat al-Fajr começa, que é pouco antes do sol, é 1h30 mais ou menos antes do sol nascer, até o horário que o sol termina de se pôr, o Salat al-Maghrib. Aqui no Brasil, o jejum, como o Brasil é um país de clima tropical, né, o dia e a noite são quase iguais, o jejum não dura tanto tempo, 12, 13, em alguns lugares 14, 15 horas, né? Tem lugares lá na Europa que é 17, 18 horas de jejum. Então aqui não é tão longo. Como é que é feito então? O profeta, que a paz seja com ele, recomendava muito, não é obrigatório, mas ele recomendava muito, é muito recomendado fazer uma coisa chamada de suhur, né? Que é uma pequena refeição que a gente faz um pouco antes de começar o jejum. Então digamos que o jejum comece às 4h30 da madrugada, a gente pegar aí meia hora, 40 minutos, até 1h antes e fazer uma refeição chamada sahur, né? E nessa refeição você pode se alimentar do que você quiser, até mesmo que seja um copo d'água. Mas pela baraka, pela bênção, ele recomendava fazer o suhur, né? Então é importante, se quem puder levantar no horário do suhur e fazer. Não é obrigatório, mas é importante. As pessoas recomendam, né? Geralmente se recomenda alimentos no suhur que vão lhe sustentar durante o dia. Alimentos que retêm água dentro de você, alimentos com fibra, alimentos com carboidratos, mas carboidratos fibrosos, né? Proteínas, coisas que vão sustentar a gente durante o dia. Então a recomendação para o suhur é essa. E aí nós jejuamos e na hora de quebrar o jejum chama-se iftar, né? Que é a refeição da quebra do jejum. O profeta sugeriu que nós quebrássemos o jejum com tâmaras. Quem não tem acesso a tâmaras pode quebrar com água, e quem não puder pode quebrar com qualquer coisa, também não é obrigatório. É recomendado fazer uma súplica, um duá, antes da quebra do jejum, e o profeta disse que a súplica do jejuador ao quebrar o jejum nunca é recusada. Então é um momento muito importante, muito bom para a gente fazer súplica, né? Para fazer pedidos a nosso Criador, pedir o que a gente necessita para o nosso Criador, aquilo de bom que nós necessitamos, né? E aí nós quebramos o jejum no iftar, né? E a gente está liberado para comer, beber, ter relações, fazer tudo isso dentro desse horário em que o sol termina de se pôr até a hora do início do jejum do próximo dia. Então todas essas coisas elas ficam permitidas novamente. Então esse é o ciclo do jejum, né? A gente inicia ele no início do horário do Salat al-Fajr e termina ele no início da oração do Salat al-Maghrib, do pôr do sol. Então, basicamente, isso é o jejum. Mas tem algumas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. Existem certas coisas que anulam o jejum, então a gente tem que ter cuidado com elas. Então, por exemplo, eu estou andando e por acaso, de alguma forma, tá chovendo, sei lá, ou tá escorrendo água e a água entra na minha boca e eu engulo, isso anula o jejum. Você perde seu jejum se isso acontecer. Ou se você... Enfim, qualquer acidente que possa ocorrer que você ingira algo. Entende? Tudo isso quebra o jejum. Escovar os dentes. Não escovar os dentes não quebra o jejum, a não ser que você engula a água ou a pasta. Mas se você escovar, tomando cuidado para não engolir a água, tomando cuidado para não engolir a pasta, o creme dental,
e cuspir, lavar sua boca e cuspir, não engolir nada daquela água, o jejum ele é mantido, ele não é quebrado. Só que temos que ter muito cuidado. Se a gente coloca água na boca, por exemplo, para fazer a ablução antes de rezar, ou para lavar a boca, ou terminar de escovar os dentes, a gente não pode engolir aquela água, a gente tem que cuspir o máximo possível para que aquela água não entre na nossa boca. Mesma coisa se a gente puxar água no nariz durante a ablução, também temos que ter esse cuidado. Se a água entrar, também anula o jejum. Então é importante a gente ser meticuloso nessa hora. Na hora que for escovar os dentes, ser meticuloso para evitar engolir o creme dental, etc, etc. Uma outra coisa, a fumaça, né? Se a fumaça quebra o jejum. Bom, a fumaça, ela quebra o jejum se ela for uma fumaça corpórea. Então, por exemplo, ela sendo incenso, e eu respiro aquela fumaça branca, visível, que o incenso emite, isso também anula o jejum. Então, o que for corpóreo, em termos de vapor, de fumaça, que você for visível, isso anula o jejum também. Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso. Isso anula o jejum. Inalação, se eu for inalar, isso anula o jejum. Tudo que envolver aspirar algo que for visível anula o jejum. Fumar, como eu falei também, se alguém estiver fumando perto e você respirar aquela fumaça do cigarro, aquilo também anula o jejum. Então, tudo isso tem que se tomar cuidado. Uma coisa muito comum, a gente fez o suhur, né, a refeição antes de começar o jejum, iniciou o jejum e você descobre que tem aquele pedacinho de comida preso no seu dente, um pedacinho de carne ou algo. Se eu engolir aquilo, eu quebro o jejum? Depende. Se for até o tamanho de um grão de bico, não quebra. Então, por exemplo, se for um pedacinho de carne bem pequeno, que não for maior que um grão de bico, você pode engolir e não quebra seu jejum. Mas se for um pedaço de comida maior do que um grão de bico, que é difícil, né, um pedaço tão grande ficar preso nos dentes da pessoa, né? Mas se for, e você engolir, você perde o jejum. Mas menor do que um grão de bico, não perde. Engolir saliva também não anula o jejum. Você pode engolir saliva normalmente, só que não é um ato, é desaconselhável você, por exemplo, juntar saliva e engolir. Não é proibido, mas é desaconselhável. Porque é uma forma do nosso ego querer enganar o jejum, né? Como se você estivesse querendo beber água. Então, se você simplesmente engolir a saliva normalmente, não tem problema. A mesma coisa a fleuma, né? Às vezes a pessoa faz aquela coisa com o nariz e fica aquela fleumazinha na garganta, também você pode engolir. Agora, se a saliva ou a fleuma sair de sua boca e você engolir, aí anula o jejum, então você não pode engolir. Então, por exemplo, eu vou cuspir, fica aquela saliva presa na boca, você não pode engolir. Ou seja, nada que sai da sua boca, você não pode devolver para ela, senão isso quebra o jejum. A fleuma, a mesma coisa, a saliva, etc, né? Então, desde que fique dentro da região da boca, não tem problema, tanto a saliva quanto a fleuma, certo? E quanto à questão de medicamentos, é isso que eu disse mais cedo, que ia voltar a falar sobre isso. Bom, se a pessoa toma medicamentos, mesmo de uso contínuo, o que ela deve buscar fazer é adaptar o horário do medicamento para que ela tome o medicamento nos horários em que o jejum não está sendo feito. Então, por exemplo, eu tenho um remédio que eu tenho que tomar, se eu puder tomar no horário que o jejum não está sendo feito, eu tomo. Porque o medicamento, e já me questionaram uma vez, se eu tomar só a pílula sem água também quebra, porque, como eu disse, qualquer coisa, qualquer objeto, até mesmo fumaça, como eu disse, né, que passe pelo duto nasal ou oral e desça pela garganta, anula o jejum. Então, o medicamento também anula o jejum. Tanto medicamento de colocar no nariz, como aqueles descongestionantes, tanto medicamento oral, medicamento inalado, tudo isso quebra. Agora, por exemplo, injeção, medicamento no ouvido, isso não anula. Então, por exemplo, eu posso tomar injeção no corpo, sim, no músculo, intramuscular, não anula o jejum. Na escola Hanaf, né, que é a escola que nós seguimos. O que anula é só o que entra pela cavidade nasal ou bucal. Então, por exemplo, remédio no ouvido não anula. Como eu disse, injeção não anula. Tirar sangue não anula. O problema de tirar sangue é que geralmente quando a gente tira, a gente tem que comer algo depois por conta da perda sanguínea, né? Então o problema de tirar sangue é mais esse. Ou doação de sangue, por exemplo. Mas injeção, nada disso anula. O que anula é oral ou nasal. Então, se a pessoa ela tem um medicamento que ela não possa deixar de tomar nesse horário, que ela tem que tomar rigidamente naquele horário, então essa pessoa ela não está obrigada a jejuar, ela está desobrigada a jejuar. Então, para quem toma remédio contínuo, a possibilidade para jejuar é apenas se você puder, não for alterar a sua saúde, você puder alterar o horário daquele remédio. Então, quem pode alterar o horário do remédio pode jejuar normal. Quem não pode, quem é rígido, tem que tomar exatamente naquele momento ali,
essa pessoa ela está desobrigada de jejuar. Da mesma forma, quem tem doenças crônicas, uma coisa, por exemplo, se alguém adoecer durante o período do jejum e a recomendação médica for que ela não possa jejuar, né? Claro, cada um tem um jeito, cada corpo é diferente. Tem pessoas que conseguem, mesmo às vezes está doente, está mais debilitada, ela consegue jejuar, tem outras que não. Então tem que ver muito essa questão. Ouvir a opinião do médico e cada um conhece de si próprio, né? Então se a pessoa adoeceu de uma maneira que ela não possa jejuar, ela não jejua, e quando ela ficar boa, ela repõe os dias que ela não jejuou. Quando ela ficar boa, se o Ramadã continuar, ela volta a jejuar, e os dias que ela não jejuou, ela repõe. Agora, se a pessoa tiver uma doença crônica que impeça ela, então ela também está desobrigada de jejuar, certo? Também quem viaja mais de 100 km de sua casa também é desobrigado. Como é que funciona isso? Estado de safara, né, que a gente chama. Quando você começar a viagem, se você já tiver iniciado o jejum, você continua o jejum. Se a viagem começar antes de iniciar o jejum, você não começa o jejum. E durante todo esse tempo que você tiver nessa distância de 100 km mais ou menos, em média, de sua casa, a não ser que, por exemplo, você esteja num lugar que também é sua casa. Às vezes, vamos dizer, a pessoa mora num lugar, mas ela tem familiares, os pais que moram em um outro lugar e que para ela é praticamente a casa dela. Então isso não conta, mas quando você está em viagem mesmo, você também é desobrigado de jejuar e você tem que repor depois desses dias que você viajou. Então são as exceções aí a respeito de quem está desobrigado de jejuar. Então tem aqueles que estão desobrigados, que são isso que eu falei, aqueles que estão proibidos, que são as pessoas, como eu disse, com doenças crônicas, grávidas, lactantes, mulheres menstruadas. Essas pessoas elas não simplesmente estão desobrigadas, elas estão proibidas de jejuar. Elas não podem jejuar, né? Então é isso, basicamente é isso. Tecnicamente funciona dessa forma o jejum. O período durante o jejum, quem tiver possibilidade, eu recomendo que busque fazer atividades mais voltadas para o espiritual, né? Não é uma coisa obrigatória e isso não anula o jejum se você não faz. Mas o jejum é um momento interessante de autoconhecimento, de busca, de contemplação de si próprio, né? De ver o efeito dessa prática que é tão abençoada em nós mesmos, em nossos corpos, em nossas almas, em nossas mentes. Então, enfim, se alguém tiver alguma dúvida, quiser questionar alguma coisa, só me procurar, inshallah. Então fique com Deus, desejo um Ramadã Mubarak, um Ramadã abençoado. E para que todos que forem jejuar, desejo um jejum muito abençoado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.